Hoje eu queria ler o texto de João, para variar, João capítulo 9, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. João, os irmãos lembram, né? É aquele apóstolo que está sozinho quando ele escreve esse texto. Ele escreve esse texto, bem como a primeira carta de João, a segunda e a terceira, bem como Apocalipse. Não há nenhum outro apóstolo vivo quando ele escreve esse texto. E ele também escreve o livro de João visando o combate a algumas falsas doutrinas que haviam surgido, que não confessavam Jesus, né, como Deus, não confessavam Jesus como tendo vindo em carne e essas coisas mais. Aqui o assunto será um pouco diferente, mas sempre pensando sobre essa ótica, né, de que Jesus, de que João está escrevendo visando esse procedimento aí que estava todo errado por consequência de uma crença distorcida da pessoa de Jesus. Jesus é aquele que com a sua pessoa, se fundamenta toda a nossa crença, né? Esteve aqui o Gilson falou, há muito acima das religiões. Jesus está muito acima das religiões, é o próprio Deus vindo em carne, né? E essa é toda a diferença, porque o cristianismo é tão diferenciado em relação a tudo mais que se vê por aí. Capítulo 9, vou ler versículos de 1 a 7, mas se você puder ficar com a Bíblia aberta, nós vamos depois citar alguma coisa a mais, porque ler tudo o que a gente pretendia partilhar com os irmãos vai ser muita coisa, muitos versículos, eu queria depois citar alguma coisa. Caminhando Jesus, capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nesse texto, João nos apresenta um homem com uma doença de nascença, um cego de nascença. O texto começa dizendo que Jesus estava caminhando e ele vê o homem. Lógico, o homem não podia tê-lo visto, ele era cego, né? Não podia tê-lo visto. Jesus vê o homem, e vendo o homem, ele se volta para o homem. Tá certo? Essa era a sua condição. O homem era um cego de nascença, sabido de todos, as pessoas conheciam ele. E a gente pode concluir, se ele era cego de nascença, que esse homem nunca havia visto a luz do sol.
que esse homem nunca havia visto um céu azul e uma árvore com flores e frutos, folhagem verde. Ele não tinha distinção de cor. Um homem cego de nascença, ele não vê pessoas. Ele pode até imaginar contato, como são as pessoas, mas ele nunca viu uma pessoa. Ele ouvia conversas ao seu redor. E as pesquisas científicas hoje já dizem que um cego de nascença tem uma audição mais apurada. Ele identifica a timbre de voz, ele identifica a distância, diferente de nós que enxergamos normalmente, né? Pesquisas já comprovam isso não é teoria. Então ele tinha esse dom, porque ele concentrava os seus sentidos todos exclusivamente na audição, no que ele ouvia, e ouvia muito melhor do que eu e você. E quanto a cores, ele só tinha uma na sua mente: a escuridão. Você imagina como é difícil uma pessoa dessa forma. A gente não tem essa noção e às vezes não percebe o quanto nós somos agraciados por Deus de termos nascido normal, né? Nós somos pessoas normais. A gente às vezes não tem essa noção. Historicamente, pessoas com deficiência, eles desde a antiguidade trilham caminhos difíceis, né? De uma forma geral, as pessoas que nasciam com deformidades normalmente são abandonadas, negligenciadas, mortas. Eu estou falando de uma forma geral, quando estamos falando de pessoas com qualquer deformidade. Isso historicamente acontecia, principalmente no mundo egípcio, grego, romano. Todos eles cultuavam o corpo perfeito, e muitos deles eliminavam a criança. Esparta, por exemplo, se a criança era defeituosa no nascimento, eles já matavam a criança, sacrificavam a criança, tá? Então pessoas assim sempre foram considerados sub-humanos. Você já imaginou que difícil? Esse homem, se Jesus, você volta a atenção para ele, ninguém teria se voltado, passaria todo mundo por ele e tudo bem, mas esse homem estava lá, cego, e Jesus viu e foi na sua direção. Saiu uma reportagem na Folha de São Paulo em 2015. Se os irmãos não têm conhecimento desse fato, né? As missões entre os índios citam isso há muito tempo, há algum tempo já. Mas em 2015 é uma reportagem que narra que uma jovem de 21 anos numa tribo gerou o seu quarto filho. Percebeu que esse recém-nascido tinha uma malformação na perna. E ela sabia o que ela tinha que fazer segundo a cultura do seu povo. Deu a conhecer os líderes da sua tribo Yanomami. E esse bebê não chegou a ser amamentado. Ele foi queimado vivo em um ritual. Com seus restos mortais, a tribo fez um mingau e foi servido a todos na tribo. Esse é o ritual e o pensamento de uma criança com um defeito, nascido em uma tribo primitiva, que tem costumes e uma cultura primitiva, como era nos tempos de Jesus, por exemplo, nos tempos anteriores a Jesus, tá? No século XVII, eu só citar 2 exemplos sobre essa questão, para a gente ter uma noção do que esse homem vivenciou. Era um homem adulto, em toda a sua vida como um cego, no meio do povo de Israel, né? No século XVII, o Senhor levanta na Inglaterra, o Senhor, nosso Deus, levanta na Inglaterra William Carey. William Carey foi conhecido como o pai das missões modernas. Em 1775, esse homem foi influenciado pelo avivamento de John Wesley na Inglaterra. Ele é contemporâneo, um pouco mais novo, alguns anos mais novo do que John Wesley.
Mas João Wesley estava a pleno vapor quando ele ainda era jovem, adolescente. Estava atuando de uma forma impressionante dentro da Inglaterra. Levantou um avivamento dentro da Inglaterra como nunca aconteceu. João Wesley. E ele tomou ciência e se envolveu com a mensagem de João Wesley. O ardor missionário que surgiu no coração desse homem faz dele hoje conhecido, hoje, nós, depois, como pai das missões modernas. William Carey foi ser um sapateiro, ele veio de uma família humilde, e ele então aprendeu o ofício de sapateiro, e como sapateiro ele foi estudando e se formou como pastor, e pastoreou uma igreja batista na Inglaterra. Mas o seu ardor para sair e pregar o evangelho continuou fervendo no coração. Em 1793, esse homem deixou a Inglaterra e partiu para a Índia, para nunca mais voltar ao seu país de origem. 1793. João Wesley faleceu em 1791. O trabalho de Carey foi extraordinário, por isso ele leva o nome de pai das missões modernas. Ainda novo, ele se tornou um poliglota. Ainda quando ele trabalhava, era pastor, ele trabalhava para se sustentar, fazendo sapato. Ele aprendeu, tinha facilidade com línguas, e ele rapidamente aprendeu o hebraico sozinho, sem professor. Ele aprendeu o hebraico, o italiano, o neerlandês e o francês. Logicamente já falava a sua língua pátria, o inglês. E estudou muitas vezes trabalhando, arrumando sapatos. Foi para a Índia em 1793 e ele aprendeu o bengali e tantos outros idiomas. Calcula-se que William Carey traduziu a Bíblia para 1/3 da humanidade. Ele levou a Bíblia na sua própria língua, traduzido para 1/3 da humanidade. Você tem noção do que é isso? William Carey. Nessa época que ele estava na Índia, ele vivenciou, visualizou um cerimonial sinistro, macabro, um tal de Sati. Deve ser Satanás na Índia, Sati, o nome, E um costume em algumas, não em todas, mas em muitas comunidades hindus. Quando um homem morria, então a sua esposa viva era amarrada junto com ele, viva, e se colocavam ambos sobre uma pilha de madeira, uma pilha de lenha, e queimavam ela viva, junto com o marido morto. Não se tem noção quantas pessoas morreram assim, mas não foi pequeno número. E se você pensar que lá os caras com 40 anos casam-se com meninas de 15 anos, o número não foi pequeno. A probabilidade de uma menina dessa morrer antes do marido era pequena. Enquanto a companhia, o governo da Companhia das Índias Orientais Britânicas estava na Inglaterra, entre 1813 e 1828, 15 anos, portanto, debaixo do governo, porque eles tinham esse controle, então eles tinham registrados, nesse período, 15 anos, 8.135 mortes, mas é uma região da Índia, eles não tinham domínio sobre toda a região da Índia, uma pequena região no delta do Ganges. Então, e assim vai. Esse é o pensamento que vem gerando morte de inocentes há muitos anos no meio dos povos que não conhecem o Senhor Jesus, que não conhecem Deus. E esse fato do Sati aí ainda é uma cerimônia. Depois de William Carey, o Estado baniu, através de leis, proibindo. O Estado indiano hoje é proibido, tem norma governamental que proíbe a prática dessa cerimônia.
Apesar da proibição governamental, existem dezenas de relatos recentes, nas últimas décadas, de que isso vem acontecendo ainda. A erradicação de uma prática cultural tida como nobre entre determinadas culturas, inclusive os índios, o infanticídio que acontece entre os índios de várias tribos brasileiras hoje, como foi o caso dessa criança que morreu, foi tirada da sua mãe, pela própria cultura da tribo, são uma realidade. De Sati teve um caso, por exemplo, em 2006, esse da mulher morrer amarrada, viva, queimada, junto com o corpo do seu marido morto. Nas sociedades primitivas isso era comum, é o que a gente está falando. Grécia, Roma, Egito, era comum. Se nascia com algum problema, a possibilidade de ser morta era toda. Tá certo? Então, por quê? Por que isso acontecia? Muitas vezes as pessoas eram tidas como possuídas de um espírito maligno, por exemplo. Então pessoas cegas eram tidas como alguém que tinha espírito maligno, alguém que era pecador, e por causa disso ele estava cego e nasceu cego. Eu não sei quando é que pode ter sido isso. Se ele já nasceu cego, quando foi que ele era pecador? Eu não entendi esse negócio aí, mas era assim que eles pensavam, não é isso? E aí, dessa forma, a maioria não tinha nem cego, porque eles matavam, a criança matava. Era melhor não ter contato, porque tem um espírito mau naquela pessoa, ele foi amaldiçoado por Deus. O cego era, portanto, um objeto de temor religioso, crendice. Quantas pessoas, a gente não tem ideia, quantas pessoas nessa humanidade vivenciaram essa situação. Esse cego era um que estava vivenciando isso. Os discípulos, eles entenderam que essa enfermidade, você pode ver na leitura, a gente já percebe isso. Quem pecou, mestre? Ele ou seus pais? Porque podia ser qualquer uma dessas duas hipóteses aí, segundo o pensamento judaico. Embora eles não tivessem o costume de matar, porque não tinha lei que permitiu eles fazer isso, né? Mas eles dispensavam o camarada. Se era uma pessoa com problema de paraplegia, ele ia ficar lá na beira lá do tanque, esperando a água ser mexida pelo anjo para ser curado. Na realidade, se vira aí, meu. Era deixado à parte, porque era um pecador. E esse homem viveu essa fase, até a fase adulta, não sei quantos anos ele tinha, mas eu acredito que um homem entre 30 e 40 anos, os pais ainda eram vivos, né? A gente vai ver no decorrer da história que os seus pais ainda eram vivos. Esse cara viveu o tempo todo assim, como alguém que tinha possuidor de um espírito maligno. E aí eles perguntam, e a resposta de Jesus é muito estranha para os discípulos. Como assim, né? Quando eles perguntam, foi ele ou foi os seus pais que pecaram? No meio desse contexto teve toda uma conversa, né? Isso daí, e Jesus fala assim, que olha, ele tinha uma audição, a gente citou no início, apurada, melhor do que a de muitos que estavam ali ao redor de Jesus. Então ele ouviu tudo e ele entendeu tudo que estava falando. Ele estava ouvindo. Ele ouviu Jesus falando, né? E ele conseguia discernir pelo timbre da voz quando era Jesus. Ele sabia o que aquela pessoa falou, que estava próximo dele, que viu e se aproximou dele. E ele ouviu. E ele ouviu Jesus dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Algo que ele não tinha nem noção. O que é luz? Ele não tinha noção do que era isso. Eu sou a luz do mundo. É necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou. Opa, é um homem enviado por Deus. Ele declara o envio de Deus. E ele está fazendo as obras de Deus. É necessário que se faça enquanto é dia.
E ali está um homem que as pessoas dizem, ele cresceu ouvindo que ele tinha espírito maligno. Tem mais um detalhe nessa história. A tradição de Israel dizia que a cura de um enfermo, seja ela qual fosse a enfermidade de nascença, somente o Messias. Isso era uma tradição no meio do povo de Israel, só o Messias, porque só Deus, uma vez que ele foi amaldiçoado por Deus, só Deus pode curar. E aí nós estamos diante de um impasse, porque esse tipo de milagre nunca tinha acontecido. A cura de um cego de nascença, ou de um paralítico de nascença, como nós vimos outro dia também aí falando, um paralítico de nascença nunca tinha acontecido, né? E lá no versículo 32 ele fala: jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Essa cura era prerrogativa exclusiva do Messias. Ainda hoje as pessoas creem: não, isso é assim, está em maldição, Deus está com a mão pesando sobre ele. Você já viu crente falando isso? De Deus vem todo o bem, Ele é o sumo bem, né? E a gente às vezes atribui o mal a Deus, mas ainda hoje você ainda pensa que é resultado de pecados. A gente pensa, muito crente fala isso, né? Todos nós somos pecadores. Se tivesse que ser por causa do pecado, eu e você nasceríamos cegos de nascença, nós todos nasceríamos aleijados de nascença. Mas Jesus tirou o foco da causa. Os discípulos: por que ele é assim? Não interessa a causa, interessa o propósito. Deus vai se manifestar na vida dele. Ele é assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Jesus fala: opa, ele está ouvindo. Aquele cego está ouvindo tudo isso, está distinguindo a voz daquele homem que chegou e falou: eu sou a luz do mundo. Ele falou: eu sou a luz do mundo. E ele fez isso para que Deus, eu estou fazendo as obras de Deus, e será manifestado nele a glória de Deus. É isso que Jesus está respondendo para os seus discípulos. Porque Jesus se manifesta nesse homem. A crença de vocês é que só o Messias pode fazer isso? Ela está certa. Só o Messias pode curar em qualquer hipótese, mas inclusive nessa, só o Messias ou só o poder de Deus pode recuperar a vista de um cego de nascença, ou de um paralítico, tetraplégico, um coxo, qualquer que seja a doença. Nos evangelhos, em especial de João, alguns milagres que Jesus realizou é interessante, porque ele sempre dá uma teoria antes, ele sempre dá um ensino antes. E aqui nesse caso ele fala: eu sou a luz do mundo. Mas num outro momento, lá em João 4,48, ele fala assim: se porventura, se você está com a Bíblia, abre aí, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Sempre que vem um milagre, vem um discurso junto. É interessante se observar. Por exemplo, ele está falando aí em João 11:25, sua ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lázaro, vem para fora. Eu sou a ressurreição e a vida, para que vocês creiam. Eu sou a ressurreição e a vida. Vem, Lázaro, 4 dias morto o Senhor. Lázaro, vem para fora. Remove a pedra. Lázaro, vem para fora. Eu sou o pão da vida. Multiplicação de pães. Ele perdoa pecados, um atributo divino. Está difícil? Quer dizer que eu não posso falar que eu posso perdoar os pecados? Então, para que vocês acreditem que eu posso perdoar pecados, se levanta, toma o teu leite e anda. E arrancou glória a Deus de
todo mundo que estava no lugar, inclusive dos fariseus, aqueles caras que não criam nele. Tal foi o domínio sobre o milagre que Jesus realizou ali. E aí ele fala: eu sou a luz do mundo. E gospe na terra. Isso aqui é um negócio interessante. Jesus é impressionante. Ele é um Deus tremendo. Eu não sei, os seus milagres eles são singulares. Eu não sei porque ele faz a maioria das coisas e como ele faz, mas as suas ações são de a gente ficar de boca aberta. Eu queria estar lá, ter visto essas coisas. Esse é um privilégio que só aqueles homens primitivos da igreja primitiva tiveram. Talvez a gente tenha um telão, porque negócio de ver dos detalhes de perto, a cara dos caras que estavam ao redor naquele momento, né? Eu fico imaginando o infante Jesus nas mãos de Maria. Eu fico imaginando o velório de Lázaro, Jesus chorando diante de Jerusalém, a última ceia no cenáculo, o túmulo escuro na sua morte, Jesus tocando, Jesus chorando, Jesus ensinando, rindo, agora cuspindo. Ele gospe na terra. Ninguém ia fazer isso. Quem ia fazer isso? Qualquer um que tivesse poder, você não imagina que ele vai fazer isso. Ele pegou, fez um lodo, esfregou nos olhos daquele homem, e tudo isso ele está ouvindo. Ele sabe exatamente o que aconteceu, sem ter visto. Aquele homem soube exatamente porque ele estava ouvindo e prestando atenção mais do que qualquer um que estava ali, nas palavras e nos fatos que estavam acontecendo. E ele passa nos olhos daquele homem a terra com a saliva, aplica nos olhos do cego. Você já imaginou um negócio desse? Um pouco nojento, né? Mas esse homem não estava incomodado, não. Imagina você no lugar do cego. E vai lá no tanque de Siloé. Por que ele fez isso? Cuspiu no chão? É uma mandinga? Quer dizer que nós podemos sair por aí cuspindo no chão e passando o olho dos outros? A gente vai curar uma cegueira, é isso? O poder do Espírito Santo? Era uma mandinga? Será que era uma mandinga? Isso aí, Jesus, a saliva de Jesus é mágica, não é isso? Então por que ele fez isso? Porque esse homem tinha que ir no tanque de Siloé. Nós estamos vivendo um momento de uma festa. Nós estamos vivendo um momento da festa dos tabernáculos. Os sacerdotes estão no templo, lavando o templo, e chega aquele homem tirando água do tanque, chega aquele homem para lavar as vistas, e ele lá se apresenta ao sacerdote, vai lá no tanque de Siloé, se apresenta ao sacerdote. O nome do tanque significa enviado. Os sacerdotes sabiam que um cego de nascença não podia ser curado, a não ser que o Messias estivesse presente. E Jesus se revela ao povo, aos líderes religiosos, bem como ao povo, quem ele era. O Messias prometido. Ele tinha que ir lá lavar, e só quando ele lavou os olhos lá, não quando esfregou a saliva com o barro nos olhos dele, mas quando ele lavou os olhos, ele passou a enxergar. Eu imagino que esse cara, ele veio em êxtase. Imagina você, nunca vi nada, eu nunca vi a luz do sol, eu nunca vi o céu azul, eu nunca vi as árvores, eu nunca vi nada, e de repente ele abre os olhos e ele está enxergando tudo. Esse cara voltou na direção de onde ele saiu, em êxtase. E aí as pessoas, ele já não foi tropeçando. Você entende? Quando ele foi trôpego, ele foi tropeçando com cuidado onde estava pisando, olhando para o infinito, com a vista para o infinito, mas agora, na volta, ele estava olhando na direção das pessoas, e cada um que falava, não é aquele que estava mendigando e pedindo porque era cego, eu mesmo. Ele, para cada um que ele olhava, ele falava eu mesmo, porque estava vendo cada um que estava falando. Esse cara volta em êxtase, e rapidamente as pessoas
começam a questionar. Vem cá, confusos. Sou eu mesmo. O que aconteceu? Se você acompanhar a sequência, foi mais ou menos isso aí. O que aconteceu? Como é que isso aconteceu? Não sei. O homem, Jesus, passou lá no meu olho. Eu fui lá, lavei, fiz o que ele mandou, lavei e estou curado. Peraí, vem cá, vamos levar você lá para os fariseus. E eles perguntaram: como é que você chegou a ver? Aplicou lodo nos meus olhos, lavei e estou vendo. Era dia de sábado, quando Jesus abriu os olhos do cego. E aí os fariseus concluíram: esse não é de Deus. Curou no sábado, não é de Deus. Ele não é de Deus. O que você acha? Te curou? Curou. O que você acha? Eu acho que ele é profeta. Então chamaram os pais, porque não creram que ele era de nascença. Chamaram os pais. Imaginam dois senhores lá, um homem e uma mulher, já mais velhos, idosos, chegando lá na presença daquelas autoridades. Eles eram autoridades, né? Como talvez um delegado de polícia hoje, como talvez um juiz hoje. Eles eram autoridades, e lá foram eles. Eles falam: não, ele é cego, nosso filho é cego. E quem foi que curou? Não, isso aí não sei, pergunta para ele é maior, ele é de maior, né? Como a gente fala, é de maior, né? Então pergunta para ele que ele sabe responder. Eu não sei, eu sei que ele é cego desde que nasceu. Eu sou o pai, ela é a mãe, é cego desde que nasceu, agora está vendo. Não sei, pergunta para ele, é adulto? Que coisa, não? Ninguém acreditou no homem, ninguém ficou feliz. Ele passou pelas pessoas que conheciam ele, os conhecidos, levaram ele para os fariseus. Os fariseus continuou aquela linha de pensamento de discriminação em relação àquele homem por causa da cegueira. E ninguém ficou feliz com ele. O homem estava em êxtase. Imagina, você nunca viu, você nunca abriu o olho, a vida adulta já, você nunca viu nada. Aí lá vem eles de novo. Bom, perguntamos para os pais, ele recebe de você, mas vem cá, o que aconteceu? Mas eu já falei para vocês querem que eu fale de novo? Por um acaso vocês querem se tornar discípulo dele também? Ele usa um tom sarcástico com as autoridades. E eles respondem: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Aí o homem dá uma lição moral nos fariseus, ensina uma teologia básica para eles, de forma sarcástica. Estranho, vocês são líderes religiosos e nem o conhecem, no entanto ele me curou. Nós sabemos que Deus não atende a pecadores, e nunca se ouviu, que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Os fariseus se enfureceram e expulsaram ele. E olha o que eles falam, né? Olha só, né? Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós esse mesmo pensamento de que o cara estava assim porque foi amaldiçoado por Deus, porque estava em pecado, né? Ele deve ter pecado no ventre materno, né? Ele já nasceu cego. E esse pensamento distorcido da fatalidade daquele homem ter nascido cego, pode ter sido congênito, pode ter sido algum problema no parto, pode ter sido, a gente não sabe. Expulsaram o homem de lá. Os vizinhos não enxergaram, os seus pais não enxergaram, os fariseus não enxergaram. Tinha muito cego ali, hein? No fim ele foi expulso. Jesus ouviu que o homem tinha sido expulso, chamou ele: crês tu no Filho do Homem? Esse homem enxergou, esse abriu os olhos. Quem é, Senhor, para que eu creia?
aquele que fala contigo, eu creio, se ajoelhou e adorou Jesus. Nenhum anjo aceita adoração, nenhum anjo de Deus permite ser adorado. Esse reconheceu inclusive a divindade de Jesus, se ajoelhou diante dele e o adorou. Nenhum judeu, ainda que cego, faria isso. No versículo de 39 em diante, Jesus dá uma mensagem para aqueles homens, faz um discurso, que ele veio para que os cegos vejam e aqueles que veem se tornem cegos. Os fariseus reagem, eu imagino, né? Está me chamando de cego? Eu fico imaginando, está me chamando de cego? Porque os caras entenderam o que Jesus estava falando. Eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Tu está me chamando de cego? E a resposta de Jesus foi singular no versículo 41. Se fossem cegos, não teriam pecado algum. Se vocês fossem cegos, vocês não teriam que responder. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus usou essa cura para ensinar aos seus discípulos e ao povo que a cegueira espiritual é uma tragédia pior do que a cegueira física. Ele faz isso através desses personagens. O cego, que não entendeu muito bem inicialmente o que estava acontecendo. Ele não tomou a iniciativa na direção de Jesus. Ele não entendeu. De repente ele começou a ser o assunto da conversa de Jesus e seus discípulos. Ele entendeu muito bem. E daí a pouco ele sai vendo, começa a enxergar. O cego, os personagens e os fariseus podiam ver, liam as escrituras, ensinavam as escrituras, conhecedores das escrituras, mas não eram capazes de reconhecer o Messias no meio deles. Não eram capazes de ver Jesus. E você? Está vendo o poder benéfico de Jesus na tua vida? Esse texto mostra que Jesus trata aquelas pessoas que precisam de fé para cura. Como é, do mesmo jeito que Ele pode tratar a minha vida e a sua. A nossa vida. Aqueles que reconhecem que não enxergam, que sou cego e andei perdido longe de Jesus, andei tateando. É para isso que Ele veio, para mim e para você que reconhece Jesus. O cego não viu Jesus, ele era cego, mas Jesus viu ele. E Jesus olha para aquele homem de uma maneira diferente que a sua cultura, a sua sociedade vê ele. Jesus olha de uma forma diferente. Ele olha de uma forma diferente que a religião vê os cegos. Ele olha de outro jeito. O Senhor não quer saber o que as pessoas pensam sobre a culpa daquele homem. Ele não está nem aí porque você acha que aquele homem é cego, é um pecador contumaz. Ele não está nem aí. Ele sabe tudo, ele vê tudo. E ele viu o cego, ele viu a mim, ele viu a você.
O que importa é que Ele já perdoou os pecados daquele homem na cruz, qualquer que seja. Tinha, claro que tinha pecador também, e eu também, e o fariseu ali também, e você também. Todos nós temos um pecado em nossa vida. Sabe o que mais que Ele está ensinando? Que não interessa muito você ficar olhando para o passado, a vida, os problemas, as lutas, os culpados, não interessa. Ele está te ensinando a olhar para frente, para o futuro, e a enxergar que tem algo melhor na sua vida amanhã. Tem algo melhor. Eu estou passando e estou te vendo. Me permita abrir os seus olhos. Quando você estiver passando por problemas, não permaneça cego. Jesus está passando por você. Presta atenção, porque Ele quer te abençoar por vários motivos. O principal deles, Ele te ama profundamente. O principal deles, Ele tem um propósito para a tua vida. Ele quer levar eu e você para estar ao seu lado eternamente. Outra coisa que o texto quer ensinar é que Jesus vê a glória de Deus. Nós só vemos a desgraça humana. Esse homem é cego desde que nasceu, mas Jesus vê a glória de Deus naquele homem. E quantas pessoas olham em nós e só veem desgraça, algo que nós não conseguimos enxergar. Jesus vê em nós a glória de Deus, do Pai eterno. Ele vê em nós o poder de Deus se manifestando na nossa vida, mudando a nossa vida, mudando as nossas obras, aquelas obras más que nós praticávamos, desgraça, e agora uma mudança na nossa vida. Deus, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, se manifestando. A gente precisa aprender a olhar assim para o nosso irmão. A gente precisa aprender a olhar como Jesus. Precisamos aprender a olhar além da desgraça, além do nosso entendimento distorcido sobre as pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que a gente possa sempre honrá-lo pela sua imensa bondade. Obrigado. Amém? Vamos cantar o último cântico.